E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Lucas Guerreiro e estou falando aqui do canal da Central das Escrituras. E hoje eu tenho um convidado que sou eu mesmo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Estou muito feliz de estar aqui, eu, Lucas, junto com o Lucas, e a gente já vai explicar por que a gente se dividiu hoje em dois. Na verdade, eu não pensei em explicar nada. Eu acho que a gente já tem que ir direto para a lição, porque nós vamos começar a estudar o livro de Apocalipse. Nós estamos no final do ano e é um livro maravilhoso. Então, mas se você quiser dar alguma explicação... Na verdade, eu queria dar alguma explicação, porque eu acho que as pessoas vão achar esquisito ver nós aqui dando essa aula. Geralmente, apenas um de nós, ou seja... Eu não sei nem como explicar isso. Mas o que eu queria falar é sobre o livro de Apocalipse. Vai fazer merchandising? Vai ficar vendendo coisa? Sim. Não vou vender nada. Eu só quero dizer para vocês que eu amo o livro de Apocalipse. E por causa disso, eu escrevi nós escrevemos este livro aqui. Este livro nós escrevemos porque eu... amo estudar as Escrituras e Apocalipse era um livro meio complicado, meio difícil de se entender. Então, o que eu fiz foi mergulhar nesse livro e minhas anotações ficaram tão abundantes e era tão legal as coisas que eu estava aprendendo que eu quis fazer um livro. E esse livro, ele não está à venda mais, nós queremos colocar à disposição, mas ele precisa ser revisado. Na verdade, a última vez que eu revisei esse livro, surgiram 100 novas páginas. Tem muita coisa boa que eu aprendi nesses vários anos, eu acho que já mais de 10 anos que eu lancei esse livro. Então, eu estou no processo de fazer uma nova edição e vamos disponibilizar. Infelizmente, não chegou a tempo do nosso estudo do Vem e Segue, mas ano que vem nós queremos lançar, não é isso, Lucas? Sim, isso mesmo. Mas, enfim, vamos estudar o Vem e Segue? Podemos? Pessoal, a nossa lição do Vem e Segue de hoje, ela abrange. Eu sei. Não tá nem conseguindo falar direito. Isso, abrange, capítulo 1 a 5. E aí, pessoal, gostaram da brincadeira? Eu até continuaria o vídeo daquela forma, mas é muito difícil de editar. Então, eu prefiro que vocês ouçam apenas de um Lucas, tá certo? Vamos começar a estudar esse livro maravilhoso. Antes de mergulhar nos versículos que nós temos aqui, deixa eu falar um pouco do fato de estarmos no último livro do Novo Testamento. Apocalipse, escrito por João, o amado, aquele que foi um discípulo escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo como membro do primeiro Quórum dos 12 Apóstolos, ele não escreveu esse livro por último. Na verdade, algumas epístolas que nós temos antes de Apocalipse, elas foram escritas depois, mas na hora de compilarem a Bíblia, de reunirem esses livros, eles decidiram colocar por último. E o livro de Apocalipse, ele sempre causou uma certa dificuldade no mundo cristão. Alguns líderes religiosos completamente ignoravam o livro de Apocalipse. Alguns até falavam, vai manter Apocalipse, mas coloca lá no apêndice, porque não quero fazer muitos comentários sobre isso. E o livro de Apocalipse, disse o profeta Joseph Smith, é um dos livros mais claros já escritos. É um livro que nos aproxima de Jesus Cristo, embora vários líderes religiosos não conseguissem ver isso, né? E até hoje existe muita confusão. Quando a gente vê Apocalipse, o que vem na mente de vocês? Tem um professor de religião que diz que fez essa pergunta, né, para os alunos dele, que são santos dos últimos dias. E os alunos disseram assim, o livro mais difícil da gente estudar é Apocalipse, junto com Isaías e Levítico, né? Esses são os livros mais difíceis. E aí ele fez a pergunta, e quais são os livros mais simbólicos das Escrituras que vocês acham, né? Aqueles que têm mais símbolos. E eles disseram esses três também, Apocalipse, Isaías e Levítico. E
realmente, Apocalipse é um livro simbólico, é um livro que exige bastante do estudante para poder aprender. E tem uma razão para isso, porque veja, Deus, ele gosta de símbolos, ele gosta de ensinar através de símbolos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui, nós estudamos isso no comecinho, no primeiro semestre, né, quando nós estudamos os evangelhos, que Jesus Cristo falava por parábolas. Você pode abrir nos evangelhos e você vai ver várias parábolas do Salvador. E as parábolas, elas são histórias simbólicas, elas têm elementos lá que revelam uma verdade que não é percebida por aquele que está desatento, ou por aquele que está iniciante. Então é preciso uma preparação espiritual para entender o significado das parábolas. Da mesma maneira, Apocalipse, nós precisamos ter uma preparação espiritual. Na realidade, nós precisamos obter o mesmo espírito que João tinha quando escreveu este livro. O livro de Apocalipse é um livro singular, é um livro diferente de todos os outros. Ele se aproxima muito à linguagem que nós temos no templo, porque no templo nós aprendemos por símbolos, não é? O Senhor mostra esses símbolos e lá o professor é o Espírito Santo. Da mesma maneira, o livro de Apocalipse. Os vários símbolos que tem, nós aprenderemos por meio do Espírito Santo. Tem alguns símbolos que o próprio João explica. A gente vai ver que logo no primeiro capítulo, ele já dá alguma explicação de alguns símbolos. Existem outros símbolos que são compreendidos quando a gente estuda outras passagens de escrituras nas obras padrão. Doutrina e Convênio 77, por exemplo, é uma sessão muito importante para quem está estudando Apocalipse, e a gente vai ver isso especialmente em Apocalipse 5, quando o Senhor revela o significado de vários elementos que estão naquele na verdade, Apocalipse 4, né? Apocalipse 4. Então, assim, é muito importante usar outras passagens de escrituras. E falando sobre isso, eu quero abrir em 1 Nef 14. Aqui, o que acontece? Nef, ele desejava ver as coisas que o pai dele havia visto numa visão, a visão da árvore da vida. E ele viu, o Espírito Santo se revelou para ele, depois veio um anjo e começou a ensinar as coisas. E aqui no 14, ele vê os últimos dias, ele vê muitas coisas importantes relacionadas ao início de nossa época, né? Aqui, por exemplo, a colonização das Américas, a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí, olha só o que acontece. Quando Nef ele vê essas coisas, diz no versículo 18. Aconteceu que quando ele via os últimos dias, ele viu um homem que estava vestido com manto branco. E disse-me o anjo: eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante dessas coisas. Sim, e também muitas coisas já passadas. Ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras. E eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu, ou seja, a Bíblia. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas que nele estavam escritas eram claras e puras e muito preciosas e de fácil compreensão para todos os homens. Eis que as coisas que este apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás as restantes. Mas as coisas que vires daqui em diante, Nef, não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. Quem que é esse? Quem que é esse apóstolo do Cordeiro que receberia a missão de falar sobre os últimos dias? Para que não haja dúvida, Nef aprendeu o nome dele. Diz aqui no versículo 27, eu, Nef, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo as palavras do anjo. Então, olha que incrível, isso Nef está escrevendo, sei lá, mais de 500 anos antes de Cristo. Diz aqui no 14, que é entre 600 e 592 antes de Cristo. Quer dizer, Nef teve essa visão e aprendeu que ele não poderia escrever toda a visão que ele havia recebido.
Muitos homens já haviam visto a história da Terra, até o final dos tempos, até a celestialização da Terra. Um deles, a gente sabe, é o irmão de Jared, cujo registro foi selado e ainda não foi revelado. Mas muitos profetas viram, e Nefe foi um deles, bem como o pai dele, Leí. Agora, Nefe foi proibido de escrever o restante do que aconteceria, porque o anjo disse, existe um homem pré-ordenado, é um santo homem, por isso que tem um vestido, né? É vestido com manto branco. Ele vai ser um apóstolo de Jesus Cristo e ele vai escrever as coisas relativas ao fim do mundo. Muito interessante, porque Apocalipse, grande parte do livro, fala sobre os últimos dias. Ele passa apenas alguns versículos falando sobre a história do mundo. E ele fala muita coisa do plano de salvação. Ele fala da pré-mortalidade, ele fala da vida aqui na Terra, ele fala de doutrinas do Evangelho, mas grande parte dos escritos de João se referem aos últimos dias. Então, cumpre inteiramente isso. E ele foi pré-ordenado, meus irmãos, para escrever esse livro. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui no relato é que quando originalmente João mandou este livro, e a gente pode pensar que primeiramente foi enviado às 7 igrejas da Ásia, mas na verdade João estava escrevendo para todas as pessoas, porque ele havia sido pré-designado para isso. Quando a gente lê, a gente acha confuso. Nossa, mas que complicado, Apocalipse, não estou entendendo nada aqui, castiçais, animais e não sei o que, e asas, e vários olhos, e cordeiro, e 7 chifres, que negócio é esse? A gente fica confuso, né? Besta saindo do mar, e 7 montes, e... Calma, pessoal, calma. Primeira coisa, quando saíram da pena de João e foram transmitidas pela primeira vez, aqui diz que elas eram claras e puras e muito preciosas, de fácil compreensão, não apenas para os judeus, mas para todos os homens. Todas as pessoas poderiam entender o que João estava escrevendo. Porque o Senhor, Ele não quer nos deixar longe de seu conhecimento. É verdade que algumas coisas precisam ser protegidas. Nós não podemos dar pérola aos porcos. E nosso esforço de pedir, bater, buscar, ele é recompensado com o Senhor. Então, se fosse muito fácil o conhecimento divino, nós não exerceríamos nosso arbítrio para buscar essas bênçãos. Então, tem algumas coisas que o Senhor exige que nós trabalhemos, que nós estudemos, e por anos e anos buscando conhecer seus mistérios. Agora, mesmo que não seja mais tão fácil de compreender Apocalipse como o era quando saiu originalmente da pena de João, se nós tivermos o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que João possuía ao escrever essas coisas, nós entenderemos o que Deus está querendo transmitir. E o livro de Apocalipse não vai se tornar um livro distante para nós, complexo, esquisito, ou até um livro que nos dá medo. Pelo contrário, vai ser um livro precioso e nós vamos sentir o amor de Deus e vamos descobrir mais sobre os atributos de Jesus Cristo. Vamos estar melhor preparados para enfrentar os desafios destes últimos dias que o livro tanto fala. Então, pessoal, o que eu recomendo? Que vocês estudem Apocalipse diligentemente. Eu sei que é Natal, é final do ano, tem um monte de coisa para resolver, tem um monte de compromisso familiar, no trabalho, tem metas para o próximo ano, mas, em meio a tudo isso, dê o tempo devido a estudar este livro maravilhoso que é Apocalipse. No Natal, nós lembramos de Jesus Cristo talvez mais do que em outras épocas do ano. Não devia ser assim, né? A gente devia lembrar sempre. Mas o fato é que o mundo tem a oportunidade de refletir mais sobre Jesus Cristo nessa época. Que grande bênção é estudar Apocalipse e aprender que Jesus é o Cordeiro, que Ele é o Messias, que Ele é o primogênito, que Ele é o Alfa e Ômega. Vários títulos do Salvador são revelados aqui, bem como aspectos de sua personalidade, seu poder, majestade, sua missão gloriosa. Tudo isso é revelado aqui. Mostra que a expiação já começou a ter efeito na vida pré-mortal, quando nossa crença em Jesus Cristo fez com que expulsássemos Satanás, o dragão, e seus seguidores.
Então, à medida que vocês lerem, não fiquem tão preocupados se vocês não entenderem algo, se ficar difícil. Continua lendo, continua estudando. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Existem vários livros, como este aqui, né? A Linguagem Perdida dos Simbolismos, que são produzidos por membros da igreja. Existem livros que não são feitos por membros da igreja, mas são outros especialistas, e a gente pode aprender um pouco. Por exemplo, nesse aqui, que é a Viagem através da Bíblia, lá no finalzinho, né, quando ele vai falar sobre Apocalipse, ele mostra, por exemplo, onde são as 7 igrejas, e tem um mapa, e fala um pouco sobre isso. Existem também, meus irmãos, além desses recursos que vocês podem comprar em lojas e internet, as próprias escrituras, elas oferecem muitos recursos. Você tem a edição da igreja. Primeiro, quando você abre na passagem de escritura, você tem várias notas de rodapé que te levam a outras passagens de escrituras ou ao guia de estudo para as escrituras que está lá no final. Tem também a tradução do profeta Joseph Smith, né? No meu caso, ela está aqui no final da Bíblia. A tradução do profeta Joseph Smith de Apocalipse nós vamos usar bastante. Inclusive, eu vou usar alguma coisa nessa aula. Tem várias passagens de Apocalipse que ele esclareceu o significado. Em Apocalipse 1 a 8, por exemplo. Nós vamos ler sobre isso, mas está aqui. Então, esse é um recurso. Agora, outras escrituras. Eu falei para vocês do livro de Mórmon. E, olha, Nefe e João, eles estão na mesma página. Eles estão tendo a mesma visão. É incrível quando você estuda Apocalipse e depois se volta no livro de Mórmon, você percebe. Mas Nefe está usando os mesmos termos, como cordeiro e várias coisas assim. Então você começa a ver uma conexão, que realmente eles estão tendo a mesma visão. Nefe está escrevendo isso 600 a.C., João está escrevendo, 90 depois de Cristo, mas eles estão tendo a mesma revelação. E deixa eu falar um pouco sobre o contexto, né, disso. João estava exilado na ilha de Patmos, um campo de prisioneiros. Ele era provavelmente o líder máximo da igreja nessa época, ou seja, o presidente da igreja, porque outros apóstolos já haviam sido mortos, como por exemplo Pedro, provavelmente crucificado de cabeça para baixo, e João estava lá. João não ia morrer. João sabia que ia permanecer na terra. Em seu corpo, em algum momento, houve uma mudança, ele se tornou um ser transladado. O mundo acha que ele acabou morrendo na ilha de Patmos, mas nós sabemos que não foi assim. João, ele participou dos eventos da restauração, como por exemplo, restaurando ou ajudando a restaurar junto com Pedro e Tiago o sacerdócio de Melquisedeque, e ele também apareceu em outras ocasiões, como na dedicação do templo de Kirtland. Então, ele está aqui na terra hoje, coligando Israel, ajudando nessa obra. E saber isso é muito interessante, porque quando ele tem essa visão na ilha de Patmos, essa revelação, ele percebe que vai permanecer. E ele vai ter oportunidade de ver o cumprimento de cada coisa que os seus olhos transfigurados estão vendo naquele momento. É incrível. E isso vai acontecer. Então, João, ele vai testemunhar pessoalmente todos os eventos que ele antecipou nesta revelação. E é claro, João está escrevendo, João amado, João teólogo, ele que escreve essas coisas. Mas não são propriamente mensagens dele. Ele escreve em lugar de Jesus Cristo. Então, é uma mensagem do Salvador. E em várias partes do texto, nós vemos Jesus Cristo falando diretamente. E é maravilhoso isso. Mas, enfim, tem muitas coisas, como vocês viram, eu escrevi um livro sobre Apocalipse, né? Eu mostrei para vocês na primeira parte. Então, tem muitas coisas que eu gostaria de falar com vocês sobre esse livro. Eu sou muito, muito ansioso quando se trata de Apocalipse, porque tem tanta coisa legal aqui. Mas vamos para os versículos. Infelizmente, a gente não vai conseguir
tratar de tudo que eu gostaria, mas vocês têm seu estudo pessoal, estudo familiar, estudo com os amigos e outros vídeos do Vem Segue-me de pessoas que vocês acompanham e que vocês vão poder aprender mais. De tudo que vocês extraírem, seja desse vídeo ou do seu estudo pessoal na igreja ou com outros apresentadores e professores, tenta selecionar algo que tenha uma finalidade prática. Porque João não escreveu este livro para ser considerado um grande mestre. Ele não escreveu esse livro para ocupar mais algumas páginas da Bíblia. Existe uma razão porque ele fez isso. Existe uma razão porque ele foi pré-ordenado a escrever essas coisas. Existe uma razão porque, apesar da grande apostasia ter tirado muitas verdades claras e preciosas, esse livro ter chegado até nós. E existe uma razão porque esse livro chegou até nós numa linguagem simbólica. Então, vamos tentar entender algumas dessas coisas ao mergulhar aqui em Apocalipse de 1 a 5. Vamos estudar o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Olha só, a palavra Apocalipse vem do grego e significa revelar ou descobrir, até que em inglês, né? Tem até a Bíblia em inglês aqui. O nome do livro é Revelation, ou Revelação. Aqui, Revelação de João. Conseguem ver? Já em espanhol, vamos ver como é que é em espanhol. Também tem uma Bíblia aqui, meus irmãos. Vamos ver aqui. Juan, é Apocalipse também. Como nós, né? Foi uma adaptação da palavra grega, já que o Novo Testamento foi escrito em grego. Perfeito. Então, não se assustem com a palavra Apocalipse. Hoje, na nossa cultura, Apocalipse significa fim do mundo, destruição, coisas ruins, mas Apocalipse, na verdade, significa descobrir, revelar, mostrar aquilo que não era mostrado antes. Então, é uma revelação de Deus, uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Agora o versículo 3, eu vou usar a tradução do profeta Joseph Smith, porque eu acho que deixa muito mais claro um princípio que eu quero enfatizar. Se vocês estão usando a versão digital na biblioteca do Evangelho ou no computador, só um clique, só um toque, você já abre a tradução do profeta Joseph Smith do versículo 1 ao 8. Se não, você tem que ir na sua combinação tríplice ou quadríplice e abrir na tradução do profeta Joseph Smith, tá? Que no meu caso aqui está no final da minha Bíblia. E lá vai ter Apocalipse de 1 a 8. E se lê o seguinte... Cadê? Tá aqui. A revelação de João, um servo de Deus, o qual foi dada a ele por Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e que ele enviou e notificou pelo seu anjo ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem e compreendem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo da vinda do Senhor está próximo. Muito legal, né? Olha só, nós precisamos ler, ouvir, e precisamos compreender e guardar as coisas que estão escritas neste livro, porque a vinda do Senhor está próxima. Para sermos bem-aventurados, meus irmãos, não tem outro caminho. Se você não lê ou ouve as palavras dessa revelação, dificilmente você vai compreender Apocalipse. Você não pode depender de terceiros. Ler e ouvir não é suficiente para compreender. Você precisa ler e ouvir buscando o espírito que João possuía ao escrever Apocalipse. Depois disso, você precisa guardar as coisas que aprendeu. Mais uma vez, o livro de Apocalipse não é um livro bonitinho no final da Bíblia. Ele é um livro que nos convida à ação justa, a mudarmos, nos arrependermos.
João não fala sobre a transformação da terra como um evento que vai acontecer muito no futuro e que você não está relacionado. Não. Você é convidado a estar neste céu maravilhoso que ele descreve, sendo exaltado como um co-herdeiro de Jesus Cristo, se guardar os mandamentos dele. Então, todos os ensinamentos de Jesus Cristo, por mais abstratos ou distantes que pareçam, tenta fazer esse exercício de trazer o que isso tem a ver comigo. E você vai encontrar tesouros de conhecimento, tesouros ocultos, e vai ter o desejo de fazer as coisas de uma maneira melhor, de parar de fazer algumas coisas erradas para estar preparado para essas bênçãos, tá bom? Então, olha só, vamos ler com essa intenção de ouvir, compreender e de aplicar, guardar as coisas que estão escritas. Ora, esse é o testemunho de João aos 7 servos que estão sobre as 7 igrejas da Ásia. Graças seja convosco e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e que enviou o seu anjo de diante do seu trono para testificar aqueles que são os 7 servos que estão sobre as 7 igrejas. Você vai ver a repetição do número 7, muitas e muitas vezes. O número 7 significa completude, perfeição, plenitude. Então, quando há o número 7, não necessariamente João está dizendo que são apenas 7 pessoas, 7 itens, 7 lugares, mas ele está querendo dizer que isso é universal, que é uma verdade válida, que é algo que pode ser aplicado a todas as pessoas, ou que a obra ela é perfeita. No caso, quando ele fala aos 7 servos que estão sobre as 7 igrejas da Ásia, para mim transmite a ideia de que ele está falando para todos nós, independente de onde você vive, qual tempo na história humana você vive e quem você é. João está escrevendo isso para todo mundo. Portanto, eu, João, a fiel testemunha, testifico das coisas que me foram comunicadas pelo anjo da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Vão anotando também durante essa lição, isso é um exercício legal para vocês fazerem. Os nomes que são apresentados aqui do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o próprio nome Jesus Cristo. Segundo, Deus, que Jesus Cristo é Deus também. Ele fala Senhor, que é como nos referimos ao Salvador e também ao nosso Pai Celestial. Ele diz aqui que Jesus Cristo, ele é o primogênito dos mortos, porque foi o primeiro a ressuscitar. E diz que é o príncipe dos reis da terra, porque é dele que vem todo o poder verdadeiro. Então, vão anotando. Esses foram apenas alguns exemplos de nomes. Vocês verão outros à medida que vão estudando. E a Ele que nos amou seja a glória, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, ou rainhas e sacerdotisas para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio para todos sempre. Amém. Porque eis que ele vem nas nuvens com 10.000 de seus santos no reino, revestido com glória de seu Pai. E todo olho verá, e aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Esse é o testemunho que João ele dá ao introduzir a sua carta. Porque ele diz, eu sou o Alfa e Ômega, olha só, esse é outro título importante. Alfa é a primeira letra do vocabulário grego e Ômega é a última. Então ele é o princípio e o fim, o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí ele menciona as 7 igrejas. Éfaso é a primeira, Éfaso, a gente estudou a epístola aos Efésios, né, que Paulo escreveu. E depois de Jerusalém, quando Jerusalém ela foi destruída e os cristãos foram muitos destruídos juntos, o centro da igreja provavelmente mudou para Éfaso, né? Havia muitos membros da igreja lá e era um centro de força. Mas, embora existam cartas para cada um desses lugares, que a gente vai ler aqui em Apocalipse, mais uma vez, eu acredito que ele está falando de uma maneira simbólica e essas cartas, elas são mensagens para todos nós, são válidas para todos nós, independente de onde vivemos ou quando nós vivemos. E é interessante que ele começa em Éfaso, que é esse centro de força, e ele vai passando para Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e termina na Laodiceia. Eu vou mostrar o mapa para vocês aí, mas se o viajante começasse em Éfeso, ele teria que fazer uma rota circular para chegar até a última cidade, então voltar para Éfeso, mostrando simbolicamente que o círculo do Senhor é um círculo eterno. Deus, ele dirige essa mensagem, uma mensagem que eternamente será válida para todas as pessoas. E aí João diz: virei-me para ver quem falara comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Deixa eu falar sobre isso porque acho que tem uma aplicação muito bonita. Quando ele vê os 7 castiçais, e aí no final deste capítulo, ele vai dizer que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então os castiçais simbolizam as igrejas. E como 7 é o número da plenitude, nós podemos pensar que ele está se referindo a todas as igrejas que são relacionadas à verdadeira igreja, a igreja de Jesus Cristo. Então pode ser a sua ala, a sua estaca, a sua casa, onde Sião é estabelecida, a mensagem dele é pertinente. E olha só, João ouve a voz do próprio Senhor, mas quando ele se vira, ele não vê quem estava falando com ele. O que ele vê são as igrejas. Virei-me para ver quem falara comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele vê a igreja. E olha só, ele continua observando. E no meio dos 7 castiçais, no meio das igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. Primeiro deixa eu explicar esse termo, Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus Cristo usava bastante durante seu ministério mortal. Muitas pessoas não entendem isso, Como assim, Filho do Homem? Algumas pessoas pensam que Jesus está dizendo Filho de Homem, mas ele é Filho do Homem de santidade. Porque Deus, nosso Pai Celestial, como nossa doutrina ensina de maneira muito clara, é um homem glorificado, um homem exaltado. E Jesus Cristo é o Filho deste homem exaltado. Na ocasião da criação do mundo, Adão e Eva são criados à imagem e semelhança de seres celestiais. Adão é criado à imagem e semelhança de um homem exaltado. Então Jesus é verdadeiramente o Filho do Homem. E a implicação direta que eu quero expressar é que quando nós estamos na igreja, nós podemos saber que Jesus está no nosso meio. Talvez nós não tenhamos o privilégio de vê-lo andando nos corredores da capela, participando da atividade das moças, sentado numa aula de seminário enquanto os alunos estão engajados lendo as escrituras junto com o professor, durante a reunião sacramental, onde os emblemas do corpo do Senhor são distribuídos em renovação ao convênio que fazemos no batismo, mas Jesus está lá, meus irmãos. João, ele olhou, procurando ver onde estava o Salvador que o havia chamado. E ele viu a igreja, e depois que observou bem, seus olhos foram abertos, e ele viu que o Filho do Homem estava no meio daqueles castiçais. Eu testifico para vocês que Jesus Cristo está em sua igreja restaurada. Esta é a igreja verdadeira e viva na qual ele se deleita. E que bênção podemos entrar na capela e nos templos e saber que Jesus abençoa a sua igreja.
Então ele passa a descrever Jesus Cristo, e ele o faz também de maneira simbólica. Outros profetas que viram o Salvador fizeram o mesmo, descreveram o Senhor de uma maneira simbólica, porque era tão majestoso e tão glorioso, era difícil de escrever. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Agora que meus cabelos estão ficando brancos, eu posso ficar um pouco feliz de saber que os cabelos do Salvador eram brancos. Mas na verdade, meus irmãos, não significa que Jesus tem cabelos brancos. O que João está dizendo aqui é que simbolicamente seus cabelos eram brancos. O que o branco simboliza, especialmente na cabeça de um homem? Significa maturidade, significa liderança, significa responsabilidade, significa sabedoria. Todas essas coisas e muitas outras, querem nos ensinar aspectos de sua personalidade. Os olhos como fogo não significa que Jesus tem um olho vermelho. E quando você ressuscitar vai ter o olho vermelho também. Significa que seus olhos penetrantes e poderosos conseguem ver todas as coisas, ele discerne e entende tudo. E se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguns dos apóstolos que são servos do Senhor Jesus Cristo, cumprimentar eles e poder olhar nos olhos destes homens, vocês talvez tenham tido a sensação de que eles podem olhar sua alma. Foi isso que aconteceu quando eu tive a oportunidade de cumprimentar o presidente Nelson, na época em que ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Me pareceu que os seus olhos eram como o oceano, imensos como o oceano, profundos, e parecia que naqueles poucos instantes, talvez não foi nem um segundo lá que nós nos cumprimentamos e trocamos olhares, mas para mim pareceu por um instante que ele tinha esse espírito profético. Esses olhos poderiam ser descritos como olhos com chama de fogo, porque eram vivos, cheios de energia e poder. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E sua voz como a voz de muitas águas. Agora, sobre os pés, eu posso dizer que Jesus trabalhou muito na vida pré-mortal, trabalhou muito na mortalidade, e mesmo quando morreu, continuou trabalhando no mundo espiritual. Quando ressuscitou, continuou trabalhando. Nós sabemos que ele pregou aos nefitas e depois foi pregar às tribos perdidas, e sua obra continua. Então, seus pés reluzem, porque ele trabalha muito. E eu vejo a voz de muitas águas. Vocês já tiveram um lugar com muitas águas? Não, mas muita mesmo. Não estou falando de uma cachoeirinha, não. Deixa eu mostrar para vocês o que são muitas águas. O barulho de muitas águas. Olha só. Pois é. As muitas águas transmitem poder. De fato, quem pode contra as muitas águas? Você não tem como deter uma correnteza como essa que eu mostrei para vocês, né? As cachoeiras do Iguaçu são poderosíssimas, tanto que geram energia que alimenta aí 3 países, né? Agora, a voz do Senhor é comparada a muitas águas, porque é uma voz poderosa. O livro de Mormon ensina mais sobre a voz de Deus, dizendo que é suave, mas que penetra até o âmago da alma. E continua, e tinha na sua destra 7 estrelas. Por que destra? Por que direita? Eu escrevi isso aqui no meu livro sobre o Apocalipse, e eu vou achar onde que eu coloquei para ler para vocês uma citação. Achei, destra. Direita é símbolo de retidão. O salmista expressou: ó Deus,
a tua mão direita está cheia de justiça. E numa outra versão da Bíblia, a passagem fica assim: ó Deus, de retidão está cheia a tua destra. A direita é, pois, o lado que simboliza o status de estar com Deus e de ser Deus. O lado que representa o poder de Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O lado que deduz a verdade e a revelação, o lado dos convênios e ordenanças salvadoras, o lado da recompensa eterna, porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, e a eles concederei uma herança à minha mão direita. Então, essa é uma das razões porque Cristo está à mão direita de Deus, na visão de Estevão, que os justos vão estar à direita de Deus quando ele retornar. Tem todo um simbolismo este lado. Quando você foi batizado, o sacerdote ou o portador do sacerdócio que te batizava levantava a mão direita ao realizar a ordenança. Quando nós apoiamos alguém, geralmente levantamos a mão direita em sinal de apoio. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente, quer dizer, brilhava muito como o sol. Claro que quando João viu o Senhor com todo o poder e glória, embora tivesse andado com ele durante a mortalidade e visto o Senhor ressurreto, caiu por terra e disse aqui que ficou como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último. Ou seja, João, eu te conheço. Eu te conheço desde a vida pré-mortal, quando eu te escolhi entre os nobres e grandes, para nascer no meridiano dos tempos e ser meu apóstolo escolhido. Eu mostrei a Nefe e a outros profetas que você escreveria sobre o fim do mundo. Eu te conheço toda a sua vida pretérita. Eu conheço o que você tem passado agora. Eu sei como tem sido difícil nesses 90 e poucos anos que você tem vivido na Terra. E eu conheço o fim, eu sei o seu destino, eu sei o seu futuro. E eu te amo. Então, eu acho que é mais ou menos isso quando Jesus diz: não temas, eu sou o primeiro e último. Eu sou o Salvador, eu sou o Alfa e o Ômega. Você sabe quem eu sou. Não precisa ficar com medo. Eu que vivo e fui morto, e eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, Jesus Cristo tem o poder sobre todas as coisas, inclusive meios para nos ressuscitar e nos levar a um julgamento diante de Deus. Escreve as coisas que viste e as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, ele recebe a incumbência de escrever para todas as pessoas que são membros da igreja, que são servos do Senhor Jesus Cristo. Beleza, gastamos boa parte do vídeo fazendo uma introdução, estudando apenas o primeiro capítulo. Nós temos mais 4 para estudar. Os próximos capítulos, do 2 e o 3 especialmente, eles falam sobre as 7 igrejas. São mini epístolas, são cartinhas que ele escreve para as igrejas. E nessas cartinhas nós vamos ver o Senhor elogiando o que esses santos estão fazendo corretamente, dando algumas advertências, puxando a orelha, chamando assim: ó, se arrependa, porque não pode fazer isso ou aquilo, e também prometendo bênçãos celestiais. Então, um exercício que você pode fazer em seu estudo é escrever o nome das 7 igrejas. Você pode fazer isso, pegar uma página para cada igreja no seu caderno, ou você pode pegar uma grande página e fazer 7 colunas, coloca o nome das igrejas e começa a dizer assim: quais são as advertências de Deus? Quais são as promessas de bênçãos? Tem alguma outra coisa que fala? Como eu posso aplicar isso na minha vida? E você vai estudando dessa maneira. É muito legal, é muito interessante. Boa parte do meu livro aqui, de Apocalipse, é fruto desse tipo de estudo, onde eu sentei, peraí, deixa eu pôr no papel aqui e tentar entender o que está dizendo sobre a igreja de Éfeso. E aí eu coloco lá como que isso pode ser aplicado na minha vida.
Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é mencionar uma coisa ou outra apenas, de alguns versículos selecionados, porque eu não tenho tempo, infelizmente, de tratar sobre todos os assuntos que eu gostaria. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu estou em Curitiba, a terra onde eu fiz missão, onde eu vou dar um devocional, ou melhor, participar de um devocional de Natal, e vai ser maravilhoso. E na semana que vem estarei, na outra semana, né? Eu vou dar aula no Instituto também, lá em Curitiba, numa das sedes do Instituto, e depois eu vou para Paranaguá. E eu pretendo participar de um projeto de serviço e no domingo dar um devocional. Então, aí vai acabar os devocionais do ano. Mas eu não vou ter como gravar por muito tempo, assim, muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês, eu não vou ter tempo por causa dessas viagens, tá? Então, talvez nós venhamos a fazer mais vídeos sobre Apocalipse. Quero recomendar para vocês que assistam os vídeos do irmão Getúlio Silva. O irmão Getúlio, ele foi presidente de missão, ele foi ele é presidente do templo, se não me engano, e é um homem cheio do conhecimento de Deus. Não estou puxando sardinha porque ele faz parte da Central das Escrituras e nem porque ele foi o presidente de missão do meu irmão. Mas eu conheci o pai dele, que era patriarca, quando eu fazia missão de tempo integral, e eu sei que é uma família muito abençoada. Ele trabalhou no Instituto por muitos anos, ele é um professor incrível do Evangelho. Os ex-alunos amam ele. E agora nós temos a oportunidade de ter um curso sobre o Apocalipse aqui na Central das Escrituras. E ele estudou detalhadamente cada versículo desse livro sagrado. E está disponível aqui na Central das Escrituras. Então recomendo vocês, vou deixar aí na descrição a playlist. Assistam os vídeos se quiserem aprender mais, tá bom? Porque é um privilégio ter o irmão Getúlio Silva aqui no canal fazendo essas coisas. Então prestigiem e aprendam com esse grande mestre que nós temos. Bom, o que eu vou fazer? Vou ter que selecionar algumas coisas apenas aqui interessantes para o vídeo não ficar muito longo e dizer para vocês que o capítulo 4 e o capítulo 5, João ele vê essa terra no estado final. Isso não é muito interessante porque antes de começar a falar da visão que ele tem sobre a história do mundo e o plano de salvação, ele vê o final. E vocês devem lembrar que quando o presidente Nelson foi chamado, ele reuniu as pessoas no templo e ele deu a primeira mensagem no templo de Salt Lake. E ele disse assim, eu reuni vocês aqui porque eu quero começar com o propósito final em mente, que é o templo e seus convênios. E a exaltação que precisamos procurar. Então, não é interessante que João ele vê a terra celestial e ele menciona o estado final e abençoado? Claro que ele vai mencionar de novo com mais detalhes lá nos últimos capítulos, ele vai ter uma ordem lógica e cronológica para explicar os eventos, mas ele começa com o fim em mente. Ele diz, pessoal, isso aqui é que vocês podem alcançar por causa de Jesus Cristo. Né? E no capítulo 5, ele vê então um livro selado com 7 selos. E ele percebe que o plano de salvação só pode acontecer se Jesus Cristo estiver envolvido, porque é o único que pode dar efetividade ao plano de salvação abrindo os selos. Mas vamos lá, nós vamos falar mais dos selos na próxima aula, tá? Então capítulo 5 eu vou mencionar rapidamente, mas a gente vai estudar com mais demora na próxima aula. Vamos ver sobre as igrejas que estão aqui e vamos escolher algumas para ler suas advertências e bênçãos. Bom, para a igreja de Éfeso, entre as advertências, há que eles deixaram o primeiro amor. Meus irmãos, não vamos deixar o nosso primeiro amor. Irmãos, não vamos deixar nosso primeiro amor. Vocês lembram quando entraram na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Ou para aqueles que nasceram no convênio, vocês lembram quando sentiram o amor de Deus pela primeira vez? Pode ter sido a resposta de uma oração, pode ser enquanto cantavam um hino, pode ter sido no momento do seu batismo,
pode ser no momento que receberam o dom do Espírito Santo. Vocês lembram quando Deus os abençoou de tal modo que vocês descobriram que Ele existia e que Ele se importava com vocês? Será que vocês estão deixando o primeiro amor, esquecendo essas coisas, deixando de lado suas experiências espirituais porque tem perguntas e não estão achando a resposta, ou a vida está difícil? Será que vocês estão esquecendo das grandes bênçãos que Deus derramou para você? Então, se está fazendo isso, está caindo no erro aqui da igreja de Éfeso. E aí ele diz: lembra, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quer sentir como você se sentia na missão? Quer sentir como você se sentia quando você foi convertido pelos missionários e tudo era maravilhoso e você estava aprendendo e estava se sentindo tão feliz? Então, olha o que ele diz. Se você quer sentir assim, como você sentia na ocasião do primeiro amor, pratica as primeiras obras. Faz a mesma coisa que você fazia. Você estudava as escrituras, você orava, você não se ofendia fácil, você procurava nos melhores livros palavras de sabedoria, você servia ao próximo. Então, o que você deixou de fazer? Começa a fazer de novo. Porque se você praticar as primeiras obras, então vai começar a sentir esse amor de novo, o amor eterno de Deus que sempre cresce para aqueles que são obedientes. E brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependerdes. Você vai perder o privilégio de estar na companhia do Salvador. Porque lembra que João viu o Salvador e ele viu as 7 igrejas? Pois é, você vai ser tirado, você não vai estar mais na igreja se você esquecer o primeiro amor. Precisa lembrar das primeiras obras e precisa sentir esse amor constantemente. Agora, uma coisa boa é que essa igreja, ela odiava as obras dos nicolaítas. E os nicolaítas eram um grupo que queria manter os nomes da igreja, né? Eu sou membro da igreja, mas não queria seguir os padrões da igreja. Não queria viver o evangelho. É assim, tem um pé na igreja, um pé no mundo, né? Então, eles vão na igreja, mas eles não estão nem aí com os padrões de vestimenta, por exemplo, de recato e aparência. Eles acham que beber um pouquinho de café não tem problema. Ou beber aqui na festa uma cervejinha, qual é não vai impedir de te levar para o céu, mas no domingo eu tô lá, né? Então, irmãos, se a gente quer estar na igreja, nós precisamos viver o evangelho. Nós vamos ter uma parte aqui em Apocalipse que vai explicar muito claramente a atitude desse rapaz ou moça inconstante. O Senhor, vomita esse tipo de pessoa. Tem que ser, não pode ser morno, ou tem que ser frio ou quente. Se for morno, o Senhor, você não vai permanecer. Então, os nicolaítas eram esse tipo de pessoa que ficava assim, um pouquinho em Sião, um pouquinho na Babilônia. Não adianta, não podemos servir a Deus e a Mamon. Nenhum de nós é perfeito, nós cometemos erros, mas se nós nos arrependemos constantemente e fazermos as primeiras obras, nós seremos protegidos e abençoados. Olha a promessa de vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida concede imortalidade. Todas as promessas que tem nesses capítulos para 7 igrejas são promessas de exaltação. São promessas de vida eterna. Quando nós comemos da árvore do paraíso de Deus, nós recebemos um corpo perfeito que pode ser glorificado para o reino celestial. Se nós estivermos dignos, ou seja, vencermos, nós teremos esse privilégio. E vencer significa se despojar do homem natural e perseverar até o fim. Uma outra promessa que tem aqui está no versículo 11. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Então, além da imortalidade, vai ter também a vida eterna, porque a segunda morte é a morte espiritual, o pecado, que vai ser sobrepujado por meio de Jesus Cristo. Ele também tem outra promessa aqui, no 17, e
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, Jesus Cristo é o pão que desce dos céus. Ele é o maná. O maná é aquele pão que abençoou os israelitas durante muitos e muitos anos, 4 décadas, enquanto eles se preparavam para entrar na Terra Prometida. Jesus Cristo disse que ele era esse pão. E por que está escondido? Por que é um maná escondido? Porque você não vê Jesus Cristo dando entrevista por aí, andando por aí, você não segue ele no Twitter. Jesus Cristo, ele está nos céus. E o céu contém Jesus Cristo até o tempo da restauração de tudo, pela qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, como aprendemos com Pedro. Então, por um tempo, Jesus não está aqui entre nós, ele está aqui espiritualmente, através do seu Espírito, está conduzindo a igreja. De fato, se nós tivéssemos os olhos espirituais de João, nós poderíamos vê-lo entre os 7 castiçais, em sua igreja restaurada. Mas nós não conseguimos vê-lo, conseguimos sentir e perceber sua presença. E às vezes é verdade que alguns têm até o privilégio de vê-lo face a face. Mas o que ele está dizendo aqui é que aquele que vencer, aquele que guardar os mandamentos até o final, vai poder comer do maná escondido, ou seja, estar com Jesus Cristo. E diz também que vai receber uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, um nome que ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Nós sabemos, pela revelação que está aqui em Doutrina e Convênios, que essa pedra é um instrumento sagrado para aprendermos sobre nossa exaltação. E ela é personalizada, né? Tem esse nome sagrado. Essas promessas, vocês podem ver, todas se relacionam à vida eterna. E a vida eterna se relaciona com o templo. Por isso, muitas das doutrinas que são apresentadas aqui são reveladas com mais clareza dentro do templo, onde nós podemos aprender por revelação. Continuando, ele também fala, eu estou focando só nas promessas agora, 26. E o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Serão quebradas como os vasos de oleiro, assim como recebi de meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Eu não sei se da primeira vez, da segunda, terceira, quarta que a gente lê, a gente pega o que ele está querendo dizer aqui. Eu acredito que eu só fui entender essa escritura depois de muito e muito tempo. E nem sei se cheguei à compreensão total dela, mas este é o meu conhecimento e a minha sabedoria que compartilho com vocês. Diz aqui que aquele que vencer, guardar até o fim as obras de Jesus Cristo, ele nos dará poder sobre as nações. Ele nos dará poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Onde nós vemos vara de ferro nas Escrituras? Para os leitores do livro de Mórmon, talvez o termo mais adequado seria barra de ferro. A barra de ferro, ela é a palavra de Deus. O Senhor vai nos dar poder quando formos exaltados, para termos nossos filhos espirituais. E nós vamos poder conduzir eles da mesma forma que nosso Pai Celestial nos conduz, ou seja, pela palavra de Deus. E olha só que interessante, serão quebradas como vasos no oleiro, assim como recebi de meu Pai. Então, quando o oleiro está fazendo a sua obra, às vezes quebra. E a mesma coisa acontece conosco aqui. Por causa da liberdade que recebemos, o arbítrio, nós temos falhas. Alguns são quebrados, alguns são feitos na medida que Deus determina. Então, assim como nosso Pai Celestial fez conosco neste planeta, nós teremos oportunidade de fazer com nossos filhos espirituais. Nós teremos a oportunidade de regê-los com a palavra de Deus e nós poderemos ver progredindo ou não, assim como os vasos do oleiro podem cumprir a função, a medida da criação deles ou não. E receberemos a estrela da manhã. Agora, a estrela da manhã tem vários significados. Um deles é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estrela da manhã. Lúcifer também é chamado de estrela da manhã. A estrela da manhã é a estrela mais brilhante que tem no céu. Quando está clareando de novo, né, quando o sol está para nascer, aquela estrela continua ali firme e forte. Então,
é a estrela da alva. Essa estrela é símbolo de autoridade, é poder. Hoje, nós não temos poder em nós mesmos. Todo o poder vem de Deus. Mas se nós nos tornarmos como nosso Pai Celestial, receberemos a estrela da manhã e teremos autoridade para fazer o mesmo que Ele faz. Nem todo mundo pode receber a doutrina que eu acabei de apresentar para vocês nos últimos minutos. É uma coisa que precisa de um conhecimento das escrituras da restauração, da doutrina do templo e ponderar por muito tempo até chegar nessa compreensão. Mas eu testifico para vocês que essas promessas de exaltação são verdadeiras e que vão se realizar na vida de todas as pessoas que vencerem, guardarem os mandamentos. Ele continua essas promessas maravilhosas dizendo, no versículo 12 do 3, não, no 5 primeiro, o que vencer será vestido de roupas brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ora, todos nós estamos no livro da vida, bons e maus. Mas ser riscado significa ser excluído, ser tirado das bênçãos da exaltação. Mas aquele que vencer não será tirado. E ainda será vestido com roupas brancas. Impossível não lembrar do templo, onde todos nós trocamos roupa e ficamos de branco, simbolizando igualdade, simbolizando irmandade, simbolizando pureza. Nós seremos vestidos com nossos garmentos sagrados para toda a eternidade por nosso Pai Celestial. E seremos confessados diante de Jesus Cristo. Ele vai nos defender. Jesus vai advogar apenas para aqueles que vencerem, apenas aqueles que guardarem os mandamentos, né? Vencer o homem natural. Outra promessa, aqui vencer eu farei coluna no templo de Deus. Coluna no templo de Deus. A coluna é algo que está lá porque senão cai, né? Ela tem que sustentar. Agora imagina, se você é coluna do templo de Deus, significa que você continuará perpetuamente diante de Deus e fazendo a sua obra. A quem vencer eu farei coluna do templo de Deus e dele nunca sairá. Agora, o que nós temos visto é que muitos templos têm sido construídos e essa terra nunca teve a oportunidade de ter tantos lugares de adoração sagrados como tem hoje. Mais templos são anunciados. Nós ficamos surpresos que cada conferência, vários e vários templos são anunciados em preparação a ela, a era milenal. Meus irmãos, de nada adianta ser erguido um templo se nós não frequentarmos. A gente não quer um templo erguido que apenas abre um dia na semana. Nós temos, eu sei, tem trabalho, tem dificuldades, tem desafios. Me coloco nisso, né? Eu tenho tentado frequentar o templo 2 vezes por mês, mas tenho que me arrepender, porque tem um templo aqui perto da onde eu moro. Preciso ir no templo pelo menos essa é a minha meta, pessoal, pelo menos uma vez por semana. Talvez você consiga ir no templo 2 vezes por semana. Talvez você more longe do templo, consiga ir 1 vez por mês. Talvez 1 vez a cada 6 meses, não sei. O Senhor entende os seus desafios e Ele entende os desejos do seu coração. Mas, meus irmãos, para nós vencermos, nós precisamos da força que vem dos templos. Os últimos dias tem muita iniquidade. Satanás está exercendo mais poder e, ao mesmo tempo, Deus está nos dando mais oportunidade de entender seus convênios, colocando templos à nossa disposição. Então, vamos ao templo. Podemos nos tornar coluna do templo de Deus agora. Não precisamos esperar até sermos exaltados. E se nós fizermos isso, escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, o da nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e o meu novo nome. Já pensou ter o nome de Deus escrito em seu coração? A outra promessa que tem aqui, e a última que compartilho com vocês, é: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Não tem nada maior do que a vida eterna, meus irmãos. Ser co-herdeiro de Jesus Cristo, sentar no trono dele. Ele não está falando que você vai sentar num trono abaixo do meu, você vai sentar no meu trono. E eu sentei no trono do meu Pai. Tudo que o Pai tem
Ele quer nos dar. Que grande bênção. E aí ele vê a terra celestial, né? Ele é arrebatado, ele vê os 24 tronos com os 24 élderes que haviam sido exaltados. Usa a Doutrina e Convênio 77 para entender o que ele está dizendo aqui. Ele vê os animais esquisitos. Se você tentar fazer uma figura desses animais, você vai ficar impressionado, vai falar, nossa, de onde saiu isso? Mas lembra que muita coisa aqui é simbólico. As asas são simbólicos, os olhos são simbólicos. As asas, o poder de mover e agir. Os olhos, o conhecimento. Então, Deus, ele criou mundos sem fins. E com certeza existem criaturas, porque Deus é muito criativo, diferentes em outros lugares. E Joseph Smith explicou um pouco sobre isso também, sobre essas criaturas que existem e que louvam a Deus. Todas as coisas louvam a Deus. E todas dizem, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade, são e foram criadas. E aí no capítulo 5, há um anjo forte, um anjo que ia na academia, malhava, e ele fala no versículo 2, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E houve silêncio no céu. Ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aquele livro era o plano de salvação. A única maneira das pessoas serem salvas e receberem todas as promessas que nós falamos que foram enviadas à igreja, às igrejas que servem para nós. Quando João percebeu que ninguém era digno de abrir o livro e desatar seus selos, começou a chorar. Mas chorou muito. Diz o versículo 4, eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Claro, João percebeu. Se não haver alguém para abrir o livro, ou seja, para efetuar o plano de salvação, já era. Está tudo perdido. Toda a obra de Deus está perdida. E o versículo 5 diz, um dos anciãos, um dos élderes, que havia morrido valente no testemunho de Jesus, foi lá e consolou o seu irmão e disse, não chores. E apontou para ele a fonte de toda a nossa esperança. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele olhou no meio dos anciãos, o que ele viu? Ele viu o cordeiro? O que ele viu? Ele viu o leão da tribo de Judá, né? Porque cada tribo tem o seu simbolismo. E a tribo de Judá é o leão, e Jesus Cristo é o leão, um animal poderoso que a gente geralmente apelida de o rei dos animais, né? Até tem o filme O Rei Leão. Pois é, o leão com todo o seu poder, quando ele olhou, ele não viu um leão. Ele diz assim, eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não é interessante isso? Porque o ancião não mentiu. Realmente, Jesus Cristo é o leão. E ele é o leão da tribo de Judá porque vem dos lombos de Judá, em Israel. Agora, Jesus Cristo, além do poderoso leão, é também o manso cordeiro, o imaculado cordeiro que foi oferecido em sacrifício. E o fato dele ser representado aqui com 7 chifres mostra que ele tem absoluto poder. Todo o poder, porque 7 é plenitude, chifre significa poder, autoridade, então ele tem toda a autoridade. E quando fala que tem 7 olhos, é o conhecimento. Cristo detém todo o conhecimento. Ele é um Deus onisciente. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Eles reconheceram que Jesus Cristo, assim como todas as coisas que existem, reconhece que Jesus Cristo é o único que pode efetivar o plano de salvação de Deus.
E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais celestiais diziam amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Sobre esses 24 anciões, mais uma vez, você tem que ler Doutrina e Convênios 77, mas lembra uma coisa, quando você lê sobre os elders, os anciões, eles não podem ser exaltados sozinhos. Nós sabemos que no mais alto grau de glória só pode entrar se você for casado. Então, junto com esses homens exaltados, estavam também as mulheres que haviam sido valentes no testemunho de Jesus. E digo isso porque, embora as mulheres geralmente não sejam mencionadas nas Escrituras, elas estão sempre lá, meus irmãos. Então, aqueles homens foram valentes e foram salvos, e João os viu. Um deles até consolou João com relação ao plano de salvação, dizendo: não se preocupa, o leão, que é o Cordeiro, que é Jesus Cristo, vai nos salvar e vai pôr todas as coisas em ordem. A ele seja a glória. E as mulheres também estão lá no reino celestial de Deus, ao lado de seus maridos exaltados, em seu trono. Porque assim como os homens podem ser exaltados pelo poder de Jesus Cristo, as mulheres também podem. E as mesmas promessas que os fazem reis e sacerdotes, fazem as mulheres rainhas e sacerdotisas. Pois é, isso que eu queria falar para vocês hoje, na nossa aula de Apocalipse. Uau! Eu amo este livro. Convido vocês a estudar com cuidado e a perceber coisas que vocês podem aplicar na sua vida. Sei que Deus vive e nos ama e que Jesus Cristo é aquele que efetiva a nossa salvação. Obrigado por assistirem esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, de deixar um comentário, porque eu adoro ler esses comentários, me fortalece muito, compartilhar esse vídeo com os amigos. E existem outros vídeos aqui no canal que com certeza vão abençoar muito sua vida. Em preparação a 2024, temos vários conteúdos legais que vão surgir, mas pedimos o seu apoio. Se vocês não apoiarem, o nosso projeto diminui. Se vocês apoiarem, nosso projeto aumenta, cresce e muitos mais conteúdos são feitos. Então precisamos muito de vocês, tá bom? Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau.